Oi pessoal, tudo bem? Vamos para mais um Energias da Semana? Então, essa semana, vamos começar falando da Lua, como a gente sempre faz aqui. Semana de Lua minguante, então é uma boa semana para resoluções, aparar, limpar, né? Tudo aquilo que a gente tem que deixar morrer, simbolicamente falando, né? Não vai querer me deixar nenhum ser vivo morrer de fato, porque não é disso que a gente tá falando, pelo amor de Deus. Mas enfim, partes de projetos, de sonhos, de planos, sejam eles grandes ou pequenos, que já tá minguado, não tá crescendo, não tá indo pra frente, a gente tem que olhar, aparar, tirar essas partes para que o que realmente tem força cresça. Especialmente quando a gente tá falando de uma lua que vai minguar em Áries. Então, às vezes a gente precisa de coragem, de autonomia, né, tomar a frente da nossa responsabilidade nesses projetos para, enfim, fazer as limpas que tem que fazer as podas, rever, replanejar, reestruturar, tudo isso tem muito a ver com a lua minguante. Então, com relação à lua, é o que a gente tem para essa semana. Ela vai passar aí de Áries para Touro, então eu sempre digo que depois que a gente fez essa limpa com coragem e confiança, com autonomia, o que fica começa a ganhar força, porque Touro é a semente que é Áries, crescendo, ganhando força, ganhando vida, dando os pequenos brotos, né? E aí, em Gêmeos, ela já ganha um certo movimento, uma certa agilidade, né? Um curisco emocional, um agitozinho, apesar de minguante. Mas lá na segunda-feira da outra semana, já em Câncer, a Lua vai ficar nova e finalmente a gente vai entrar na lunação canceriana de fato. Tirando a parte da Lua, o resto da semana as coisas vão tomar aí algumas dimensões diferentes. Por quê? 2 planetas pessoais estão trocando de signo. Nós temos a entrada de Mercúrio em Leão e a entrada de Marte em Virgem. E engraçado porque essas coisas se conversam, né? Então, primeiro de tudo, Marte em Virgem é o meu Marte natal. Eu gosto muito de uma definição que uma astróloga deu sobre Marte em Virgem, porque quando a gente está falando de Marte, a gente está falando da marcação da nossa posição. Olha, você vem até aqui, daqui para frente, você não passa, né? Eu ponho a minha estaca e o meu escudo falando, este é o meu limite. A gente está falando de se posicionar diante da vida, diante das pessoas. Tem relação com Saturno, sim, por causa dessa questão de imposição limites. Se eu delimito as coisas e digo até onde você pode ir ou não, eu estou, de certa forma, combatendo as invasões no meu território. Isso é assunto de Marte, mas limites é um assunto de Saturno. E a gente vai falar desses dois já, porque eles vão formar um aspecto tenso essa semana. Mas enfim, voltando para Marte em Virgem. Uma vez eu ouvi uma astróloga dizendo que o Marte em Virgem é aquele que limpa o campo de batalha. E de certa forma é isso mesmo, eu posso falar por experiência própria, porque eu tenho esse Marte no meu mapa natal e, às vezes, uma conversa começa de uma forma, sei lá, a pessoa tá falando, olha, não, o céu é verde. Aí eu falo, como assim o céu é verde? Não, porque você tem que ver que verde e azul, não sei o que. Eu falo, não, peraí. Ou é verde ou é o azul. Eu não tô entendendo, você tá tentando dizer o quê? Não, mas peraí, lá no começo da conversa você falou tal coisa. O Marte em Virgem, ele combate nos detalhes e ele presta atenção aos detalhes. Então, claro que nem todo mundo tem o Marte em Virgem, mas todos nós vamos ganhar esse tom crítico e detalhista, especialmente nas situações de disputa e combate. De uma forma geral, isso pode deixar nós todos mais críticos por natureza, mais intolerantes, né? Quando a gente tá falando de Virgem, a gente já tá falando de uma certa criticidade, uma certa exigência de perfeição, então uma vontade de combater, às vezes, por conta de pequenos detalhes, né? Detalhes que envolvem o meu espaço interior, o meu limite, o meu espaço podem ganhar proporções maiores do que deveriam, mas nunca pensem que o combate de Marte em Virgem é um combate inútil. Você tá brigando por causa de coisa inútil, por bobagem. Não é inútil. Porque se tem uma coisa que Virgem entende muito bem, é da utilidade das coisas. Esse também é um Marte que sabe escolher as lutas que ele vai realmente enfrentar. Então é um bom momento para refletir sobre isso. Se você tem desafios, né, dificuldades, disputas, conquistas a serem traçadas, seja no trabalho, embates dentro de relacionamentos pessoais, é uma boa fase para realmente pesar as batalhas que valem ser lutadas e deixar morrer aquilo que, cara, isso aqui é batalha vencida, eu não vou nem lutar por isso aqui. Não é, quando a gente fala sobre Marte em Virgem lutar no detalhe, é que ele usa o detalhe ao favor dele na hora das discussões, mas nunca lutas inúteis. Não confunda uma coisa com a outra. Já o Mercúrio em Leão é muito bom pra gente fazer valer as nossas opiniões, a gente ter firmeza e autonomia, confiança nos nossos discursos, nas nossas ideias, mas também pode assumir um tom egocêntrico naquilo que se pensa. Então, o famoso Mercúrio dos signos de fogo, especialmente o de Sagitário. O meu ponto de vista, é uma dificuldade de se colocar no lugar do outro, né? Sagitário é o signo oposto de Gêmeos, e Gêmeos é a casa
de Mercúrio, né? E tudo sobre Mercúrio é sobre flexibilidade, adaptabilidade, duvidar, questionar. E quando a gente está falando do Mercúrio em Leão, tudo isso é um pouco desconfortável. Então, nosso discurso, o nosso pensamento, as nossas ideias podem assumir um tom autoritário, um tom egocêntrico. Claro, né, eu tô falando do exagero. Tem o lado luz e o lado sombra, como sempre. Mas como a gente já tem esse Marte em Virgem, com essa coisa da criticidade um pouquinho aumentada, como a gente tem esse Mercúrio entrando em Leão, e digo mais, Marte fazendo uma oposição com Saturno. Lembra que Saturno tá lá no comecinho do signo de Peixes? Virgem é o signo oposto. Marte no comecinho de Virgem, Saturno no comecinho de Peixes, logo eles estarão opostos por uma janela de tempo. Sempre que estamos falando de Marte e Saturno em oposição, nós estamos falando de a vida nos cobrando e nos colocando em situações em que vamos ser testados no que se trata de disciplina e força. Como assim? É como se disciplina estivesse de um lado e força do outro. Eu li uma vez um texto no Facebook, agora não vou me lembrar o nome do astrólogo ou astróloga que fez, comparando essa oposição de Marte e Saturno com os desafios de um corredor de Fórmula 1. Ele precisa da disciplina, ele precisa ser prudente, ou seja, ele precisa do elemento saturnino ali para não se estrupiar e morrer num acidente, mas ele precisa de força, coragem e ousadia para também ganhar a corrida. Ganha a corrida quem equilibrar melhor disciplina e força. Marte e Saturno. É um aspecto tenso e importante porque nós estamos falando, nos termos da astrologia antiga, do pequeno e do grande maléfico. Dos dois planetas que simbolizam testes, provas, desafios. Eu diria que é um teste de paciência, né? Então todos nós podemos ficar um pouquinho mais irritados, mais imprudentes, né? Então nós já temos aí o Mercúrio assumindo uma posição mais autoritária e pouco voltada para o outro, para ouvir o outro, para se colocar no lugar do outro, né? Pouco empática, pouco flexível, aliás, quase nada flexível, né? Leão não tem muito essa característica. Nós temos Marte entrando em Virgem, que também, apesar de ser um signo mutável, tem essa característica do desejo de aprimorar, então existe uma resistência natural ali, né? O que Peixes tem de fluir com o todo, Virgem tem, às vezes, uma certa resistência. E aí a gente tem esse aspecto tenso entre Marte e Saturno, entre o próprio Virgem e Peixes, que me lembra muito a carta do 7 de paus do tarô, que é uma carta que ela, pra mim, né, representa muito as batalhas inevitáveis. Você precisa defender as suas opiniões. Em geral, é isso que você vai ouvir um tarólogo falar sobre essa carta. Você vai passar por situações em que você precisa defender as suas opiniões, defender as suas posições. E essa defesa é inevitável. Você pode até não procurar o combate, mas ele vai te procurar e você vai precisar impor limites, lutar e vencer, porque nós estamos falando de Marte, no caso da oposição. Então, é claro, isso não é só para essa semana, né? Mercúrio vai ficar em Leão mais do que uma semana, Marte em Virgem mais do que uma semana, e esse aspecto com Saturno vai se arrastar um pouco mais também. Isso são aí cenas dos próximos capítulos. Mas esse aspecto já vem começando a se formar nos últimos dias, e ele vai ganhando cada vez mais força, porque Marte está andando para frente e Saturno para trás, então eles vão se encontrar para formar a oposição exata um pouquinho mais cedo do que o costume, vamos dizer assim. E vamos passar por esses desafios, então, se valendo da luz de cada um deles, disciplinados, estruturados, mantendo os nossos compromissos, né, honrando aquilo com que a gente já se comprometeu, seja com os outros ou seja com a gente, e sendo fortes, ousados, respeitando o nosso eu, porque de Marte e Áries a gente tem que aprender isso às vezes, a se escutar mais, se valorizar mais. Se a gente tem que lembrar, né, que no zodíaco, a gente tem, claro, a casa 7 lá em Libra, mas a gente começa a vida sempre na casa 1. Se eu não estou bem, se eu não estou pondo limites, se eu estou deixando pessoas invadirem o meu terreno e abusando da minha boa vontade, no fundo, não tem casa 7, porque a minha casa 1 tá ruindo. Não tem relacionamento com o outro, se eu estou ruindo. Então, aproveite a lua minguante e já se observe nesse sentido. Então, é uma boa oportunidade pra gente marcar posição, né? Mostrar, não, olha, eu posso não estar conquistando territórios, mas eu tô aqui com a minha espada, com o meu escudo e o meu território muito bem preservado. Ninguém vai invadir aqui sem batalha. É isso, gente. Vamos conversar aí nas próximas semanas mais um pouco sobre isso. Espero que vocês gostem. Sigam firmes e fortes e até mais.